vamos lá. Antes da gente continuar, eu tenho que deixar algumas considerações bastante importantes sobre o mundo criptográfico, tá? Para que a gente possa dar continuidade aí à nossa jornada. Primeiramente, você precisa entender alguns fatores, que é o que eu vou destrinchar e explicar aqui em um belo resumão para que vocês consigam entender o motivo de tudo aqui por trás. Valeu? Então vamos lá. Primeiramente, por que você deve investir em criptomoeda em 2025? É muito simples de responder isso daqui para vocês. Simplesmente o mundo criptográfico em 2025 vive o seu melhor momento. A gente tem os presidentes das potências mundiais sendo pró-cripto. A gente tem uma corrida maluca entre os governamentais querendo criar reservas de criptomoeda, ou seja, guardar a criptomoeda para a sua própria custódia. O que a gente está observando meio que no mundo se assemelha meio que um grande reset. As moedas fiduciárias cada vez mais vão perdendo lastros com ouro e moedas preciosas, fazendo com que assim eles imprimam mais dinheiro, criando mais inflação, ou seja, desvalorizando o seu dinheiro que você confiou no governo para poder cuidar por você, fazendo com que assim as pessoas sintam menos credibilidade com o Estado. A gente vê países em guerras o tempo todo, o que aumenta ainda mais a dominância do Bitcoin em questão dessas pessoas ao investirem dentro do seu país. Ou seja, elas não consideram interessante investir dentro do seu país porque a qualquer momento pode acontecer alguma sanção e essa sanção possa dificultar a sua vida dentro desse país. A moeda também pode se desvalorizar do absolutamente nada. As moedas fiat, as moedas fiduciárias se demonstraram bastante sensíveis, né, a situações de guerra, a situações de catástrofe, e é exatamente o que está acontecendo o tempo todo. É isso que a gente vê na guerra do Hamas contra Israel, é isso que a gente vê da guerra da Rússia contra a Ucrânia, é isso que a gente vê entre a guerra de tecnologia, podemos dizer assim, que é uma das menores guerras que podemos dizer entre a China e os Estados Unidos. E assim sucessivamente, a gente vê guerra o tempo todo, principalmente o foco da guerra de hoje em dia, que é a guerra narrativa, em busca da narrativa, em busca de apoio, devido a grande... devido à quantidade de informação massiva que a gente recebe o tempo todo, faz com que dificulte algumas manobras que o Estado possa dar, né, dentro das pessoas, porque hoje as pessoas não estão com tanta paciência, podemos dizer assim. Todo mundo sabe o que o Estado está fazendo. A informação ela é transportada de uma maneira muito rápida com a internet. E óbvio, a internet, por ter pouco tempo de duração, não é algo muito bem validado assim. E as coisas vêm evoluindo cada vez de uma maneira mais rápida, fazendo com que a gente não entenda qual é o próximo passo, o que vai acontecer amanhã, porque simplesmente estamos vivendo no completo escuro e a gente é o experimento disso tudo. Mas de uma coisa a gente tem certeza, que a tecnologia ela vai dominar o mundo, principalmente seguindo as narrativas que a gente precisa, né, para que a gente possa ter essa evolução. Então, hoje a gente observa uma crescente muito gigante de grandes empresas e fundos de investimento entrando dentro da rede blockchain e criando soluções na blockchain também. E isso só valida cada vez mais a tecnologia que a gente utiliza no mundo criptográfico e cria uma demanda real por tokens em 2025. E também a gente não deve esquecer do seu halving que aconteceu em 2024 e sempre pós-halving a gente tem a alt season para depois a gente entrar no inverno cripto. E essa alt season e esse halving é muito especial porque justamente a gente vive esses fatores. A gente vive um fator criptográfico onde a gente tem presidentes pró-cripto, a gente tem presidentes querendo criar reservas de criptomoedas para dentro do seu país, porque eles também veem tudo isso. Os institucionais também veem que o mundo está prestes a colapsar na moeda fiduciária e poucas pessoas tem, de fato, acesso a esse tipo de informação. A grande maioria das pessoas ainda está aqui em uma guerrinha idiota de quem que é esquerda e de quem que é direita, principalmente nos principais estados que a gente vê aqui da América. Por exemplo, no Brasil, na Argentina, nos países aqui do lado. Então, a gente ainda está nessa guerrinha política do que fazer
e acabam que eles ficam tirando totalmente sua atenção para o que de fato você deveria ter, que é a grande transferência de riquezas que a gente está observando. Mas, Buda, se tirar da tomada, o Bitcoin vai simplesmente desligar e a gente vai sumir. Então, o Bitcoin não é tão mais seguro assim, porque é só desligar a internet e acabou Bitcoin. Será mesmo? Mas, claro que isso tem uma pitada de verdade. Mas você deve lembrar de uma coisa. Sem internet, nada funciona, não só o Bitcoin. Então a gente está falando de voltar para o escambo, porque o Pix que você tem na sua conta bancária hoje, você transferindo de uma conta para outra, vai acabar. A conta bancária que você acessa sem internet mesmo, quando você vai no caixa eletrônico, você acha que não tem internet, mas ali tem internet envolvida. Precisa de sinal, precisa de energia, precisa de tudo isso para poder funcionar, assim como o Bitcoin. Então, ou seja, a gente já está completamente unificado com a tecnologia, com a internet e com esse mundo descentralizado, só que você ainda não sabe disso, porque as pessoas preferem te iludir e pegar todos os seus olhares e destinar para outro local para que você não possa ver o que está acontecendo, que na realidade é uma grande transferência de valor. Eles sabem que essas moedas fiduciárias vão colapsar, que eles não vão conseguir controlar a inflação, que cada vez mais a dívida pública vai aumentar e eles vão ter que imprimir mais dinheiro para poder compensar, fazendo assim com que você perca valor do seu próprio dinheiro e piorando cada vez mais a descrença que as pessoas têm quando se trata do Estado, tá? A gente também observa uma grande evolução da infraestrutura das redes blockchain. Recentemente vem recebendo muitas atualizações, fazendo assim com que grandes investidores venham querer agregar nesse trabalho e investir dentro dessa tecnologia, né? E também a gente tem a deflação e escassez programada para os ativos. Ao invés do que acontece com a moeda fiduciária, onde eles criam mais dinheiro, onde as pessoas simplesmente focam em cada vez mais desvalorizar o seu patrimônio, o governo foca nisso, já o Bitcoin e as outras demais criptomoedas, ela tem sua deflação programada, essa escassez é programada, e o halving do Bitcoin, que aconteceu em 2024, tende a impactar em 2025, assim como aconteceu em 2020 e impactou em 2021, ignorando completamente uma das maiores doenças que estava acontecendo, todo o mercado colapsar. Enquanto Wall Street estava de cabelos em pé sem saber o que fazer, o Bitcoin estava performando. Enquanto a Bolsa Brasileira, a B3, estava se desmoronando, o Bitcoin estava se performando muito bem, atingindo uma alta histórica de mais de $70 mil. Então, ou seja, o Bitcoin se demonstrou muito estável nesses momentos de crise. Porque é simples, você não consegue sair do país com barras de ouros e muito menos com a quantidade muito grande de dólar, mas você consegue sair com um código-chave que você vai simplesmente em outro país que você considera mais seguro, chegar lá, sentar e pegar seu MacBook e conectar ali sua chave e você ter acesso aos seus bitcoins e às suas criptomoedas. O que é completamente diferente do dinheiro. O Estado tem um completo controle sobre o seu dinheiro e é isso uma das maiores narrativas que as pessoas não querem quando se trata de rede, quando se trata de Bitcoin, quando se trata de blockchain, certo? Então, ou seja, o halving ele vem a cada 4 anos, transforma esse ativo mais escasso, esse ativo tornando ele mais escasso, né? Ele historicamente pressiona o preço mais para cima, né? Esse tipo de mecanismo deflacionário é exclusividade do Bitcoin. Outras moedas também programam a redução de oferta ou realizam essas queimas de tokens, né? Para poder transformar esse ativo mais valorizado. Então, o Bitcoin, se não me engano, tem cerca de 21 milhões e poucos aí de dólar ou de unidade, né? Então, ou seja, se juntar todos os milionários do mundo, ninguém vai conseguir ter um único Bitcoin. Então, por isso que tá nessa corrida maluca dos institucionais, dos estados e etc, para poder comprar Bitcoin e aportar Bitcoin, porque sim, esse ativo tem valor, porque ele é escasso e as pessoas gostam desse ativo. Não acreditar no Bitcoin é simplesmente não acreditar que a sociedade vai evoluir
daqui em diante, que simplesmente as pessoas que já estão velhas, elas nunca vão morrer, simplesmente que o governo que tá agora, que Lula, que Bolsonaro, todas as pessoas não vai morrer, porque quando essas pessoas morrer, meu querido, que é o que de fato vai acontecer, quem vai governar são pessoas como eu, são pessoas como o Nicolas Ferreira, são pessoas como outras pessoas que estão por aí, né? Que são novas, que são da nossa geração que vai governar. E, obviamente, você sabe que a gente tende a evoluir ou devoluir, sei lá, tanto faz, tá ligado? Eu sei que tem tendência a mudar, porque são diferentes tipos de pensamentos. Creio eu que grande parte da minha geração, elas dão valor a esse tipo de investimento no mundo criptográfico, ao invés de pensar em comprar terras. Até porque a gente não considera isso como um bom investimento, como os nossos pais consideravam quando estava comprando terra a R$ 1.000, à torta e à direita. Hoje em dia não acontece isso. Então, o investimento da nossa geração é no mundo criptográfico, é na tecnologia, é inteligência artificial. É exatamente nisso aonde a gente está investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro. E essas pessoas, os grandes poderosos do mundo que estão observando isso, estão investindo para poder simplesmente aposentar toda a sua geração. E é exatamente dessa mesma maneira que acontece desde o ano 1. Então, a gente não tem como contestar isso, tá? O crescimento de aplicações reais, tipo DeFi, NFTs, metaverso, mesmo NFTs e metaverso tendo o hype principal ali e depois dando uma baixada, hoje é muito importante no desenvolvimento de jogos. E jogos, meu querido, existe desde há muito tempo atrás, certo? Só que hoje a gente está especializando cada vez mais e isso é um mercado gigantesco que movimenta bilhões e bilhões de dólares. Então, é óbvio, isso faz com que a gente tenha mais olhar para esse mundo, né, dessas aplicações. E também tem os DeFi, que são as finanças descentralizadas, né? Que aí a gente está tratando mais ali do sistema financeiro sem precisar de um intermediário, né? Como o banco ou como o Banco Central ou como o Estado ali para poder monitorar suas transações. E isso traz mais credibilidade e isso traz mais força para o mundo criptográfico, porque simplesmente as pessoas estão cada vez mais comprando essa narrativa de estar livres. Cada vez mais as pessoas elas olham o Estado e vê o controle que ele tem sobre o nosso dinheiro e sobre nós mesmos, que a gente quer ter esse sentimento de liberdade. O ser humano nasceu para ter liberdade. Tanto é que não é crime você, por exemplo, tentar fugir da cadeia e isso não aumenta a sua pena porque eles entenderam, né, que isso é um senso comum do ser humano. E só que eles não entenderam que também é uma prisão o serviço financeiro que é prestado pelo Estado. E com toda certeza as pessoas iriam olhar isso com os novos olhos a partir do momento que ia vindo a evolução e as pessoas iriam preferir cada vez mais esse mundo descentralizado. As pessoas não gostam de pagar impostos. Mas por que as pessoas não gostam de pagar imposto para o Estado e não quer que o Estado fique sabendo das suas transações? Simplesmente pelo motivo do Estado não estar prestando um bom serviço. Geralmente o ser humano não gosta de pagar por aquilo que ele foi mal atendido. Então, isso não acontece de maneira diferente quando se trata de investimento, quando se trata de dinheiro, quando se trata de imposto, beleza? Então, o clima macroeconômico, por mais que o mercado cripto seja bastante volátil, quando a economia global está pressionada também, né, a gente vê uma alta crescente, independente. Os investidores também buscam ativos que eles consideram como reserva de valor, mas e que não sofram tanto, mas ainda assim eles não ficam cegos para a valorização que historicamente o Bitcoin já proporcionou. Então, independente do que eles possam falar, se eles vão para um ativo mais, por exemplo, mais seguro quando o mercado está eufórico, eles ainda assim olham para o Bitcoin, então o Bitcoin nunca sofre tanto assim. Eles diversificam o seu capital, eles tiram o seu capital do risco, que eles consideram inicialmente, hoje em dia, está sendo considerado o Bitcoin, etc., no momento atual que a gente está falando, mas, na medida que as coisas vão evoluindo, ele vai sentindo que também dá para colocar uma teteia, podemos dizer assim, no mundo criptográfico. Então, ou seja, o Bitcoin, ele, por exemplo, ele ganha cada vez mais fama de ouro digital, porque mesmo com esse clima macroeconômico sendo ruim, sendo volátil, etc.,
ele ainda assim performa muito bem. E a galera vê que pode se beneficiar com esse sistema, né? Então, é basicamente isso. Eu acredito que eu não tenho mais do que falar, né? Eu acho que são todos os pontos que eu queria colocar aqui para que você possa investir no mundo criptográfico ainda hoje, tá? Tirando todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, a gente tem um fator muito importante também. Halving e Alt-Season. Você precisa estar posicionado nas melhores criptomoedas. E é por isso que você precisa fazer parte do Sniper Gemas. Para você que já está assistindo aqui no Sniper Gemas essa aula, que é de introdução para a gente dar início ao nosso módulo, seja muito bem-vindos e o topo é nosso. E para você que ainda não adquiriu o Sniper Gemas e quer saber o que é que eu falo nas próximas aulas, o link tá na descrição. Adquira agora mesmo o Sniper Gemas porque está no preço promocional. Tamo junto, rapaziada. É só o começo. Valeu, falou, fui.